Olá, meus amores do sexto ano! Vamos fazer a nossa correção de atividade através da nossa videoaula. Lembrando que essa atividade é a revisão para a terceira avaliação. E eu dividi em duas partes. Nesse primeiro momento, uma parte para não ficar tão grande o vídeo e depois damos continuidade com a segunda parte da revisão. Tia, que revisão é essa? É aquela que eu dei para vocês, que eu falei, deixei em negrito. As questões devem ser repassadas e realizadas no caderno. Para quê? Validar o visto. Olha meu visto aqui, tá? Então, conto com vocês. Primeira questão. Nas artes visuais, mais especificamente na expressão plástica, os artistas valorizavam a forma e a cor. Explique de que maneira a forma e a cor eram utilizadas nas obras. Lembrando que nós estamos falando de quê? Obras impressionistas, né? Aquele conceito que eles rompem com o tradicional, com aquilo que vinha de uma cultura grega pré-estabelecida entre padrões simétricos e proporcionais, e eles vêm com um novo conceito de arte, né? Os impressionistas. Então, como era a maneira que eles utilizavam a forma? A formas eles utilizavam para representar figuras e objetos. E a cor, eles tinham o poder de caracterizar e representar as coisas conforme a realidade. Nessa realidade, ele quer dizer que era um efeito da luz, como a luz chegava no objeto e como ele era distribuído. Lembram que eu expliquei de Isaac Newton na experiência, quando ele percebeu que através da luz solar, da luz branca, é possível encontrar diversas cores, entre elas as mais perceptíveis, que são as 7 cores do arco-íris, tá? Depois disso, foi acontecendo os estudos sobre as cores, e as cores começaram a fazer o quê? Parte do nosso dia a dia, principalmente para representar sentimentos nas pinturas, para repassar a emoção. Então, a cor, ela que fala a temperatura da imagem, tá? Então, quando eles falam representar coisas conforme a realidade, é como eles quem? Os impressionistas, como eles enxergavam o mundo, tá bom? Segunda, para retratar as modificações causadas pela luz, de acordo com os horários do dia e da noite, os artistas impressionistas criaram um modo de pintar que consiste em quê? Né? Então, eu já estou dando continuidade ao quê? A nossa primeira questão. Então, como eles começam a perceber? Uma das primeiras coisas que eles descobriram, os artistas do impressionismo, era que a cor não era permanente em um objeto. Ela mudava de acordo com o quê? Com o horário do dia. Então, de manhã, o sol ele está mais aberto, ele está mais a pino, então a cor ele fica muito mais o quê? Reluzente, mais brilhante. E quando vai entardecendo, essa mesma cor ela vai o quê? Ela vai ganhando tons diferentes. Um amarelo que era bem aberto e vai ficando o quê? Um amarelo mais fechado, dependendo da luz, ele vai tendo o quê? Um contraste, lembra? Então, como eles iam representar esse novo mundo, esse novo olhar? Para cumprir o desafio de retratar essa qualidade voláteis, né, inconstantes, da luz, os impressionistas criaram uma pincelada distinta. Curtas, cortadas é a mesma coisa que fragmentadas? Sim, tá? Se eu escrever fragmentada, vai estar correto? Vai. Se eu escrever cortada, vai dar correto? Também, tá? E justaposta. Tia, eu esqueci que é justaposta. Justaposta é quando você pega esses tracinhos e vocês unem formando um objeto. Lembra que nós falamos que de perto essas imagens parecem o quê? Borrões. E a gente só consegue o quê? Ter a dimensão da imagem quando nós os
nos afastamos, porque é quando nós conseguimos perceber o todo, tá? Então, essas justas postas é esse efeito, tá bom? Eu dei uma pulada na questão, em vez de falar da terceira, porque a terceira era bem grande, ela ocupou um slide grande. Eu vou falar logo da quarta, que ela é piquecheta, tá? Mas pegando ainda esse contexto, aqui explique com as suas próprias palavras, de forma coerente. Lembram que é coerente, que eu falo na sala, é quando você vai expor uma ideia sem fugir do tema, tá? O que significa cores caipiras? Eu coloquei uma resposta aqui simples, mas não é para você pegar a minha resposta e colocar como a sua. Você vai compreender o que nós falamos dentro da sala de aula, as imagens que nós vimos, e você vai fazer a sua resposta, tá? O que você compreendeu, da forma que você pensa sobre aquilo, tá? Nesse momento, eu não vou considerar o que é errado, o que é certo. Eu quero saber a forma que você analisa aquela imagem. Lembra que eu falei sobre a arte? Que a arte ela não tem uma definição fechada. Ela é muito aquilo que nós estamos o quê? Percebendo, sentindo. E principalmente nesse período que é o impressionismo, tá? As cores caipira, ela vem muito trabalhando lá no modernismo brasileiro, com a Tarsila do Amaral, quando ela abandona aquele contexto europeu, de forma de pintar europeu, para representar uma forma brasileira. Então, para poder representar essa forma brasileira, ela começa o quê? A utilizar cores que representam a nossa cultura brasileira, principalmente a cultura do interior. Então, sempre tu vai encontrar um verde mais aberto, mais chegante. São as cores mais vivas, tá? As cores caipiras são as cores vivas, são as cores que exploram a cultura interiorana brasileira, tá bom? É um amarelo, é um verde, verde limão, um amarelo que nós chamamos de amarelo ovo, né, que é aquele amarelo bem aberto, laranja, aí vamos usar o rosa, o pink, então essas cores que vai dando a cara brasileira nas pinturas, tá? Vamos terceira. Preste bem atenção nessa terceira, porque nós estamos falando das características dos artistas impressionistas, tá? Entre elas, nós temos 4, que são os que mais se destacaram nesse período, tá? Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. Então, qual é a característica de cada um deles? Do Edouard, são as manchas escuras que contraem a luz. O preto, ele é usado para dar um realce, é o acento. Falam que é um acento. O que é um acento? Ele vai dar um destaque, tá? Ele vai realçar aquele elemento que ele quer o quê? Colocar em destaque. E sempre inicia com as cores escuras para finalizar com colorido. Tanto que eu coloquei uma imagenzinha aqui, olha. Repara que depois, olha, tem um colorido ao redor. E nós temos o Monet. O Monet, ele é o percussor, né? Essa imagem que está aqui, que se chama Impressão, o Nascer do Sol, é que dá origem ao movimento impressionista, né? Então, ele utiliza muito o quê? Tons solares. Lembram que tons solares são as cores quentes. E ele usa essas cores quentes, são as cores primárias, puras. Como é isso pura? Ele não mistura, ele não dissolve, não dilui. Então, ele utiliza ela ali, já direto no quadro, tá? E ele utiliza sempre as pinceladas lado a lado. Então, a cor pura, ela vai se auto-misturando com a outra. Então, vai surgindo o quê? Uma cor secundária, onde vai dar o quê?
um toque no trabalho dele, tá? As sombras em cores são o quê? As sombras complementares. Lembra do nosso círculo cromático, onde as cores se complementam, lembram? São as cores que estão o quê? Uma de frente para a outra, não confundem. Tá? Sempre em pinceladas lado a lado. O que é pincelado lado a lado? São as pinceladas justapostas, tá? E a gente chega no Renoir. O Renoir ele utiliza muito o risco vermelho, que é uma das cores primárias dele. Repare aqui nessa imagem também, ó. Mas, tia, eu tô vendo quase um rosa, quase um vermelho puxado por laranja. Por quê? Porque quando ele utiliza isso, ele vai o quê? Misturando também com as outras cores puras. Então, vai surgindo novos contrastes, novas cores, umas cores secundárias, que vai misturar com a terciária e assim vai indo. Ele não gostava do preto, porque ele marcava o desenho. Então, ele utilizava o que no lugar do preto? Usava o azul, né? Para dar um acabamento na imagem, para dar uma profundidade no acabamento, mas sem marcar a imagem. O Edgar, ele já tem os tons... sempre iniciava com o tom pastel, que é aquele tom mais claro, tá? Que é um branco já puxando para um creme, um marronzinho, e ele faz o quê? Ele finaliza com as cores ácidas. Tio, que são cores ácidas? Lembra que eu falei que cada artista vai utilizar o quê? Uma forma para designar aquela cor utilizada. Então, para uma mesma cor que são as cores quentes, nós vamos encontrar cores vivas para se referenciar às cores quentes. Cores vivas, cores ácidas, tá? Cores alegres, cores de verão. Lembra? Quando você vai observar, quando você for ler alguma informação sobre uma pintura, se o artista falar cores vivas, já sabe que são as cores quentes. Cores ácidas são aquelas cores também que estão relacionadas entre o quente e quem era o outro, vocês se lembram que nós falamos? São as cores, além das cores quentes, é quando a mistura cores quentes com destaque de alguma outra cor secundária ou daquela cor que você consegue ter uma vibração, que ela é mais vibrante, mais brilhante, tá? Então tem isso. Aí, nós chegamos na parte do pós-impressionistas. Falamos dos impressionistas durante o período e falamos do que acontece, aqueles que foram influenciados, tá? Pelos 4 primeiros artistas. Aí nós temos aqui o Toulouse-Lautrec, que ele tem os desenhos simplificados, que ele brinca muito com essa proporção das figuras, sempre inicia com uma imagem grande, depois ele vai diminuindo. Lembra aquele comentário? Ah, tia, eu não sei desenhar. Mas você viu que o trabalho dele, ele é muito livre, ele é muito solto? Então, existem técnicas de desenho que você pode aperfeiçoando, não precisa ser o quê? Dentro de padrões pré-estabelecidos, dentro de uma beleza artística que trabalha com a simetria e a proporção. Você pode brincar com relação a isso, tá? Ele tem traços rápidos, as cores são intensas que transmitem o quê? Alegria e o ritmo da dança. Ó, cores alegres, quem são? Tu vai colocar um roxo, um azul, que já são as cores frias? Não, vai colocar aqui um laranja, um vermelho, tá? Um amarelo, que representa a alegria. Lembra do desenho Divertidamente? Pois é. E aqui nós temos o Paulo Cézanne. Ele valoriza a observação direta e os efeitos da luz e da cor. Ele trabalha o quê? O equilíbrio das formas geométricas, como ele distribui. Reparem aqui na nossa imagem que nós temos o círculo que está referente aqui não só nas maçãs, como também na cesta. Nós temos o cilindro que está na garrafa, né?
Então, a gente vai vendo, olha, nós temos um corte de quadrado aqui, que representa o quê? O tecido. Então, ele vai trabalhando esse equilíbrio das formas geométricas, tá? Ele não dissolve a cor, então ele usa o quê? A cor pura. Para que ele usa isso? Na intenção dele é o quê? Ele dá um peso e formar a imagem, tá? Aí nós temos o Valcalguinho. O Valcalguinho, ele utiliza muitas cores fortes e o desenho é muito simplificado. Essas cores fortes, ele para quê? Para dar o quê? A intensidade das emoções. Então, ele quer dar a emoção dele através das imagens. Aqui, os desenhos já não são tão justapostos, não são tão mais pincelados em traços, mas dá para perceber as características, tá? Que é a influência. E chegamos no nosso querido Van Gogh, né? Van Gogh, ele é daquelas imagens mais lindas de se ver e ela é muito psicodélica. Lembra que a gente falou sobre a questão do psicodélico dentro das pinturas? Pois é o Van Gogh. As pinceladas, elas são nítidas, onduladas e ritmadas. É que faz esse tecido do psicodélico em relação às imagens. E mesmo assim, a gente consegue identificar e consegue reconhecer o objeto, um elemento ali. Ele sempre utiliza formas aspirais, as cores, olha aqui, círculo cromático de novo, cores contrastes, tá? Então o que? Sempre tem o que é o oposto, olha aqui. O amarelo com azul, não é? Cores frias com cores quentes, né? Ele não tem a preocupação de quê? De imitar a natureza. E a distorção do desenho é que forma o quê? A expressão de sentimentos. Tá bom? Então, por aqui tá tudo certo. Alguma crise existencial? Nenhuma, né? Nós estudamos tudo isso na sala. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Beijos, tchau!